Fala galera, vamos continuar na nossa saga aqui dos limites. Então, ó, até agora a gente tem falado de técnicas de quando o limite ele dá indeterminação do tipo 0/0. Em geral, 0/0. Agora a gente vai falar de limite no infinito. Quando o x vai para o infinito, o que acontece? Tá? Então, vamos ver indeterminações do tipo infinito sobre infinito, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Limite no infinito. Olha esse limite aqui. Limite de x ao quadrado mais x ao cubo mais x mais 2 sobre x menos 1 quando x vai para o infinito. O que a gente faz quando a gente começa a resolver um limite? A gente sempre substitui primeiro. Então vamos lá. Aqui vai ficar infinito ao cubo. Vou botar entre aspas porque infinito é sempre meio complicado, né? Mais infinito mais 2 sobre infinito menos 1. Tá? Então botando entre aspas porque isso aqui é meio doido. Você não pode elevar... Porque o infinito elevado ao cubo, o infinito é um número muito grande. Se ele está elevado ao cubo, ele continua um número maior ainda. Então isso aqui dá infinito. Infinito mais infinito continua infinito. Infinito mais 2 continua infinito. Infinito menos 1, não importa se somou 1, subtrai 1, ele continua muito grande. Então a gente tem uma determinação do tipo infinito sobre infinito. Tá? Isso é uma indeterminação. Lembra que quando o infinito dá só no numerador, o limite inteiro vai para o infinito. Se o limite dá só no denominador, o limite inteiro vai a zero. Tipo, 1 sobre infinito, 5 sobre infinito, vai a zero. Quando tem no numerador e no denominador, eles estão brigando entre si. Né? O de cima quer que tudo vá para o infinito. O de baixo quer que tudo vá a zero. Então, quem que ganha? Então é isso que a gente vai tentar resolver. Para a gente resolver esse tipo de limite, que particularmente é meu limite meu limite preferido, eu acho ele super divertido, vocês vão ver por quê lá nos casos finais. Pode me julgar por estar achando o cálculo divertido, mas eu acho. Então os dois estão lutando. Quem que ganha? É o do numerador ou do denominador? Vamos lá. Tem uma técnica para resolver esse tipo de limite, esse tipo de indeterminação, que é uma técnica que não é muito intuitiva, assim, que não necessariamente você faria espontaneamente. Então, vou te mostrar qual que é a técnica. Você vai pegar o maior... Dentro do polinômio, você vai pegar o termo de maior grau, tá? Então, aqui a gente tem 2, que é um termo constante. A gente tem x, que é x elevado a 1. A gente não tem o x ao quadrado, mas poderia ter o x ao quadrado. Mas a gente tem o x ao cubo. Então, x ao cubo é o de maior grau aqui. Se tivesse um x à quarta, seria o x à quarta. Se tivesse x a 5, seria x a 5. Se tivesse x a 20, seria x a 20. E aqui no denominador é o próprio x, né? Porque não tem x ao quadrado, não tem x ao cubo. A gente vai botar esse termo em evidência. Vou pegar o termo de maior grau e vai botar em evidência. Então, vou botar o x ao cubo em evidência e vou botar o x em evidência aqui. Beleza? Por quê? Eu estou falando, não é intuitivo. Então, o que vai ter aqui dentro? A gente vai dividir cada um dos termos pelo que está aqui fora. Então, aqui vai ficar x ao cubo sobre x ao cubo, dá 1. X sobre x ao cubo, então x a 1 sobre x ao cubo, a gente pode cortar, vai ficar 1 sobre x ao quadrado. Beleza? Mais 2 sobre x ao cubo. Estranho isso? É, estranho mesmo. E o x aqui, x sobre x, dá 1 menos 1 sobre x. Tá? Se você quiser fazer a distributiva aqui para verificar depois, fica tranquilo. Agora, olha o que vai acontecer. O que acontece quando o x vai para o infinito? Sempre que o x vai para o infinito, o 1 sobre x ao quadrado, 1 sobre x ao cubo, vai a zero. Lembra ó, que 1 sobre x, quando o x vai para o infinito, isso aqui vai a zero. Então, esse termo aqui, ele vai a zero. Esse termo aqui, ele vai a zero. Esse termo aqui, ele vai a zero. Conclusão, esse limite aqui, ele pode ser reescrito como ó, x ao cubo sobre x vezes 1 sobre 1. Precisa botar o 1. É simplesmente isso aqui. E agora eu posso cortar esse x ao cubo com esse x, vai sobrar x ao quadrado. Então, isso aqui é o limite de quando x vai para o infinito de x ao quadrado. O que aconteceu? Infinito ao quadrado, infinito. Lembra? Mais infinito, para deixar mais bonitinho. E essa é a resposta. Então, qual é o infinito que venceu? O do numerador ou do denominador? O do numerador.
Então vamos ver outro caso, Vamos aplicar aqui, ó, isso aqui, que é x ao cubo menos 3x mais 2, sobre 2x à quarta menos x ao cubo mais 1, tá? Quando x vai para o infinito. Então, o x vai para o infinito, o que a gente vai fazer? Vamos fazer a nossa técnica. Ó, o polinômio de maior grau aqui é o x ao cubo, e de maior grau aqui é o x à quarta, tá? Porque isso aqui é x a 1, é menor, isso aqui é constante, aqui é a quarta, aqui é o cubo. Então, vamos botar, já separei aqui, em evidência, o termo de maior grau. Nesse caso aqui é o x ao cubo, e nesse caso aqui é o x à quarta. Então, vamos lá. Então, aqui vai ficar x ao cubo sobre x ao cubo, 1. Aqui vai ficar, ó, menos 3x sobre x ao cubo. Isso aqui dá menos 3, aqui corta. Aqui é 1, né? Corta, aqui fica x ao quadrado. E aqui mais 2 sobre x ao cubo. E embaixo a mesma coisa, vai ficar 2x à quarta dividido por x à quarta dá 2. Menos, aqui vai ficar, ó, x ao cubo sobre x à quarta dá 1 sobre x, porque corta aqui com isso aqui. Mais 1 sobre x à quarta. Beleza? Só estou botando em evidência, daquela mesma forma que a gente fazia antes. Conclusão, quando x for para o infinito, o que vai acontecer? 3 sobre x vai para 0. 2 sobre x ao cubo vai para 0. Vai para 0. Vai para 0. Todos os x no denominador, quando o x vai para o infinito, eles vão para 0. Então, o que sobrou aqui? Sobrou um limite, quando x vai para o infinito, de... aqui eu já posso até cortar logo, ó, x ao cubo com x à quarta vai ficar 1 sobre x. Então, aqui vai ficar 1 vezes 1, 1. E aqui vai ficar 2 vezes x, 2x. Cara, ó, se eu substituir infinito aqui, vai ficar 1 sobre 2 vezes infinito, que é a mesma coisa que 1 sobre infinito, porque 2 vezes infinito continua infinito. Lembra, ó, 1 sobre infinito, o seu limite ele vai para 0. E essa é a minha resposta. Então, qual o infinito que ganhou? O infinito do numerador ou do denominador? Agora ganhou o do denominador. Tá? E esse caso aqui, Esse é o terceiro caso, tá? E a gente tem, ó, 3x ao cubo menos 2x quadrado mais x e 2x ao cubo mais x menos 1. Vamos fazer a mesma técnica. O maior grau aqui é o x ao cubo e aqui é o x ao cubo. Beleza? Então, vou de novo, vou botar o meu x ao cubo em evidência. Aqui vai ficar, ó, vou fazer rápido, depois você faz com devagar essas contas. Vai ficar 3 menos 2 sobre x, mais 1 sobre x ao quadrado, tá? E aqui vai ficar 2 mais 1 sobre x ao quadrado, menos 1 sobre x ao cubo, tá? Conclusão, quando x for para o infinito, esse termo aqui vai a 0, esse vai a 0, esse vai a 0 e esse vai a 0. E esse termo aqui, ó, x ao cubo corta com x ao cubo. O que sobrou no meu limite? Sobrou só 3 sobre 2. Cara, substitui o x. Tem algum x aqui? Não. Então, ó, o limite de uma constante, ela sempre é igual a essa constante. 3 sobre 2. Então, minha resposta não foi nem 0, nem infinito. A resposta foi 3 sobre 2. Ou seja, nem o infinito do numerador ganhou, nem o infinito do denominador ganhou. Os dois empataram. E é esse pensamento que eu quero que você tenha em geral. Então, sempre a gente tem 3 casos, tá? Então, a gente acabou de resolver esses 3 casos, mas agora a gente vai voltar neles para ficar bem consciente, que eram esses casos aqui, ó, que o grau do numerador era maior do que o do denominador. Aqui é x ao cubo e aqui é x a 1, né? Aqui, ó, é x ao cubo e x à quarta, ou seja, o denominador tem grau maior do que o numerador. E o terceiro caso é x ao cubo e x ao cubo. Então, o numerador ganha aqui, o denominador ganha aqui, e aqui, no caso, os dois empatam. Então, o numerador tem o mesmo grau do denominador. Conclusão, na hora que isso aqui vai para o infinito, quem que ganha? Aqui dá infinito sobre infinito. Só que existe o infinito ao cubo e tem infinito elevado a 1. Cara, infinito é um número muito grande. O que vai ser maior? O número muito grande ou o número muito grande elevado ao cubo? O cubo vai sempre mais rápido para o infinito, ele cresce muito maior. Então aqui o infinito do numerador ganha do denominador. Se o grau de cima é maior do que o de baixo, então isso aqui vai para o
Infinito. Ó, quem que é maior? Vai ficar infinito sobre infinito de novo. Eles estão disputando, ó. Aqui eu tenho infinito ao cubo e aqui eu tenho infinito à quarta. Quem que ganha? Ó, um número muito grande à quarta sempre é maior do que o número muito grande ao cubo. Então, nesse caso aqui, o denominador ganha. Então, o infinito denominador é muito grande, então isso aqui tudo vai para zero. E esse caso aqui que eles têm o mesmo grau, eles empatam. Se eles empatam, então ó, não ganha nem o infinito de cima nem o de baixo. O que ganha é o termo que acompanha o de cima com o termo que acompanha o de baixo. Tá? Então, o x ao cubo com o x ao cubo eles vão empatar e vai sobrar aqui ó, 3 e o 2. E você consegue resolver esse tipo de limite, quando o x vai para o infinito com o polinômio, em segundos. Olhou, ó, grau de cima é maior do que o de baixo, infinito. Grau de baixo é maior do que o de cima, zero. Os dois graus são iguais, então é o termo que acompanha o maior grau sobre o termo que acompanha o maior grau. Beleza? Sorrisinho, então, para ele. Agora, a gente tem que tomar alguns cuidados. Então, tem 2 cuidados que eu separei aqui pra gente. Que é o seguinte, o primeiro cuidado é o quando o x vai para menos infinito. Bota isso na sua cabeça. Quando o x vai para menos infinito, ou seja, um número muito grande negativo, tem que tomar cuidado com o sinal. Tá? Então, o que acontece aqui? Ó? A gente tem um infinito, um x à quarta, e a gente tem um x ao quadrado. Né? Se a gente fizesse aquela nossa técnica, deixa eu fazer aqui para ficar bonitinho. É o limite de x tendendo a menos infinito. A gente botaria aqui o x à quarta em evidência, aqui o x ao quadrado em evidência, tá? Então aqui dentro ficaria 1 mais 1 sobre x ao cubo, mais 1 sobre x à quarta. E aqui ficaria 1 mais 1 sobre x ao quadrado, certo? Isso aqui vai a zero, vai a zero, vai a zero. Conclusão, isso aqui é o limite, quando x vai para o menos infinito, de ó, x à quarta sobre x ao quadrado. Que corta, repete a base, subtrai os expoentes, x ao quadrado, tá? Então, por que eu tenho que tomar muito cuidado com isso? Porque isso aqui não é menos infinito, porque todo número elevado ao quadrado fica positivo. Isso aqui dá mais infinito. Se isso aqui desse x, se fosse, por exemplo, o limite de x, quando x vai para menos infinito, isso aqui daria menos infinito. Lembra, ó, expoente par, ele fica positivo, expoente ímpar, ele fica negativo. Toma muito cuidado com os sinais. E o segundo cuidado que a gente tem que ter é quando a gente tem raiz quadrada, que confunde um pouquinho. A raiz quadrada, ó, o x está indo para menos infinito, de x mais 1 sobre raiz de x ao quadrado mais 8x. Confunde um pouquinho, mas a gente pode fazer a mesma coisa com isso aqui, ó. Isso aqui é o limite quando o x vai para menos infinito. De novo, vou botar aqui o x em evidência, que é x vezes 1 mais 1 sobre x. Mas aqui, quem que é o termo de maior grau? É o x ao quadrado? Não, é a raiz de x ao quadrado que vai ficar em evidência. Tá? Então, a gente não pode esquecer da raiz. Então, vai ser isso aqui, vezes a raiz de x ao quadrado sobre x ao quadrado dá 1. 8x sobre x ao quadrado dá 8 sobre x. Tem que ter essas raízes, tá? Então, quando x for para o infinito, isso aqui vai a zero, isso aqui vai a zero. Então, vai ficar o limite de... aqui vai ficar 1, raiz de 1 é 1, de x sobre a raiz quadrada de x ao quadrado. Aí você deve pensar logo assim, né? Pô, raiz quadrada de x ao quadrado, raiz de x ao quadrado, cortou a raiz com ao quadrado, isso aqui deu x, certo? Bem, erradíssimo, muito errado. Tem uma diferença sutil entre raiz de x ao quadrado e raiz de x ao quadrado. Aqui, eu primeiro calculo a raiz e depois eu levo ao quadrado. Qual que é a limitação daqui? Não existe raiz quadrada de número negativo. Então, isso aqui só acontece quando x é maior do que zero. Agora, isso aqui eu elevo ao quadrado primeiro e depois calculo a raiz. Cara, mas qualquer número, ao elevar ao quadrado, fica positivo. Mesmo esse número negativo, ele fica, por exemplo, menos 2, ao elevar ao quadrado, ele fica mais 4. E a raiz de mais 4 é 2. Então, isso aqui vale para todo x pertencente aos reais.
Então você pode botar qualquer x aqui. Só que o que acontece, por exemplo, se eu boto o valor de menos 2? A raiz de menos 2 ao quadrado, a raiz de menos 2 ao quadrado é 4, raiz de 4 é 2. Então, ele não dá x, o x era menos 2, mas sai mais 2 de lá. Então, a gente diz que a raiz de x ao quadrado, ela não é igual a x, ela é igual ao módulo de x, tá? Então, isso aqui é extremamente importante, ele é igual ao módulo de x. E o módulo de x, ele quer dizer o seguinte, ó, quando o x é positivo, ele é o próprio número. Então, o módulo de 2 é 2. Mas se o número é negativo, ele é igual a menos x. Se o x é igual a menos 2, então o módulo dele é 2. É o valor absoluto. Beleza? Então, ó, vamos voltar aqui para o nosso limite, para a gente fechar agora esse limite. Aqui continua x, e a raiz de x ao quadrado é o módulo de x. Cara, ó, como eu estou com x negativo, x é menor do que zero, então o módulo de x é igual a menos x. Então isso aqui, ele é o limite, quando o x vai para menos infinito. Se fosse mais infinito, seria o próprio x. Como ele é negativo, menos x. X sobre menos x. Cara, x com x corta, fica 1 em cima, fica menos 1 embaixo. Isso aqui dá 1 sobre menos 1, o que dá menos 1. Beleza? Então, toma cuidado quando aparece raiz quadrada, que a gente tem que tomar cuidado com os sinais. E lembra sempre que a raiz quadrada de x ao quadrado, ele não é o próprio x, ele é o módulo de x. Beleza? Então, a dica que eu te dou agora é você ir lá no site do Responde Aí e resolver vários exercícios. Não esqueça de dar like nesse vídeo, seguir nosso canal. E, galera, valeu pela atenção aí. Até a próxima. Fui! Beijo!